Desejo a graça e a paz do Senhor para você e para todos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Eu venho trazer uma palavra para a nossa reflexão. E antes venho trazer aqui a leitura da oração dos Salmos 21, onde a palavra do Senhor nos diz assim: O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não desatendestes as súplicas dos seus lábios, pois o proveis das bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu e lá deste, mesmo longura de dias, para sempre eternamente. Grande é a sua glória pela sua salvação, de honra e de majestade te vestiste, pois o abençoaste para sempre, tu enches de gozo com a tua face, porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como forno aceso quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra e a sua descendência dentre os filhos dos homens, porque intentaram mal contra ti, maquinaram árduo, mas não prevalecerão. Portanto, tu lhes farás voltar as costas, e com tuas flechas postas nas cordas lhe apontará ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força. Então cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém? Glória a Deus. Vimos aqui nessa passagem, na oração dos Salmos 21, onde o salmista, o rei Davi, ele louva, ele exalta o nome do Senhor, porquanto o Senhor tem lhe dado vitória em meio às dificuldades, em meio a perseguições, em meio a lutas, em meio às guerras. Ele exalta e glorifica o nome do Senhor, porque o Senhor tem sido com ele, porquanto o Senhor tem feito fugir de diante dele os seus inimigos, e não sair corrido de diante dos seus opressores, dos seus perseguidores, porque é assim que a palavra do Senhor nos promete. Porquanto você temer ao Senhor, eis que irão contra ti por 7 caminhos, e por 7 caminhos fugirão de diante de ti. Essa é a recompensa daquele que busca e que teme ao Senhor e coloca sua confiança em um único Deus puro e verdadeiro. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o único que pode nos salvar, que pode nos curar, nos libertar. Então demos honra, glórias e louvor ao Senhor. O rei Davi, ele começa dizendo: o rei se alegra em tua força, Senhor. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Porquanto ele coloca confiança em Deus, e porquanto você colocar também a sua confiança em um único e verdadeiro Deus, você se alegrará na força do Senhor, porquanto Deus é poderoso para te guardar e para te livrar e para te salvar. E no verso 2 vemos que o salmista ele diz: cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não desatendeste as súplicas dos seus lábios. O Senhor ouviu as orações do rei, o Senhor ouviu as súplicas do seu servo, e Deus, ele continua sendo o mesmo Deus, o único e verdadeiro poderoso, o Senhor dos exércitos. E a palavra do Senhor nos diz em Mateus, no capítulo 7, do versículo 9 ao 11, diz assim: quem é o pai que o filho, pedindo pão, lhe dará pedra, ou pedir peixe, vai lhe dar uma cobra? Se vocês, apesar de ser mau, quer dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que estás nos céus. Amém? Deus,
Ele é aquele que ouve as nossas súplicas, Ele ouve as nossas orações e Ele espera por nossa oração e Ele tem plano de nos fazer prosperar e não de nos causar danos. Ele é um socorro bem presente na hora da angústia, mas precisamos confiar. Como o rei Davi, ele confiou em Deus e ele ora. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não desatendeste as suas súplicas. Deus ouve a nossa súplica, Ele ouve o nosso pedido, mas o nosso pedido deve estar de acordo com o propósito de Deus, porque às vezes aquilo que você está pedindo no momento ainda não chegou na hora de você receber. Talvez aquilo que você está pedindo no momento, talvez você não está preparado, mas quem é o Pai que o filho pedindo pão vai lhe dar pedra? Quanto mais Deus. Deus tem plano de dar coisas melhores do que você pede. O Senhor tem planos de lhe dar além do que você pediu, além do que você imaginou. Mas precisamos orar, precisamos confiar no Senhor, que Ele ouve a sua súplica, Ele não rejeita a nossa oração sincera, com súplica, com sinceridade, com arrependimento, disposto a mudar, disposto a obedecer ao Senhor. Quanto mais buscarmos viver de acordo com a vontade de Deus, mas o Senhor ouvirá a nossa oração e Ele agirá de acordo como for agradável aos seus olhos para as nossas vidas, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e Ele conhece além do que conhecemos, e Ele falará além do que pedimos, melhor do que pedimos. O rei, ele ora dizendo: vida te pediu, e lhe deste mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Vida te pediu, vida lhe deu. A palavra do Senhor, ela nos promete que o Senhor nos daria abundâncias de dias, nos daria vida longa, porquanto buscarmos viver de acordo com a vontade de Deus, porque o Senhor nos enviou aqui com um propósito. O maior propósito é que vivamos pela vontade de Deus, que busquemos pela vontade de Deus, e a palavra de Deus diz que o dever de todos é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, porque a palavra do Senhor também nos diz, Jesus dizendo em Mateus capítulo 7, versículo 18 ao 21, a árvore boa não pode dar maus frutos, não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dá frutos bons, e toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada no fogo. E assim pelos seus frutos vocês o conhecerão. E quais os frutos que você está dando? Você está buscando viver para a glória de Deus, para que teus dias sejam prolongados na terra? O Senhor Jesus, Ele nos instrui a obedecer os seus mandamentos para que nossos dias sejam prolongados na terra. Quando plantamos uma árvore em nosso quintal, que é uma árvore que a gente está esperando que ela dê um bom fruto, que ela dê fruto para que a gente possa colher. E a gente espera anos e ela não frutifica, ela não dá frutos. Normalmente, cortamos, lançamos no fogo e plantamos outra árvore no lugar. Outra árvore que vai nos servir, porque muitas das vezes aquela árvore que não dá bom fruto está ocupando o lugar daquele terreno, daquele lugar que poderíamos plantar outra que nos servisse, outra árvore que nos servisse. Então, que você possa entender que cada um de nós viemos com o propósito de Deus e somos como árvores que o Senhor espera que demos bons frutos. E a árvore que é boa, ela não pode dar frutos ruins. E quais são os frutos? As atitudes, suas atitudes, as minhas atitudes estão de acordo com a vontade de Deus? Precisamos buscar no Senhor esclarecimento, entendimento e viver de acordo com a vontade de Deus para que nossos dias prolonguem na terra. E se permitir ser moldado pelas mãos do Senhor, porque é melhor você ser podado, se permitir Deus tirar algumas coisas de você que não agrada ao Senhor, e tem coisa que é você mesmo, sou eu mesmo que preciso tirar, e tem coisas que Deus corta, que Deus precisa podar. É melhor sermos podados do que ser
árvores que devem ser cortadas e lançadas no fogo. Porque a palavra do Senhor também nos diz: feliz é o homem a quem Deus corrige. Ele corrige a todo aquele que ama. E triste daquele que rejeita a correção do Deus Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor está sendo pregada dia após dia. E Deus fala conosco através de sua palavra. Deus fala conosco de várias formas. E o Senhor espera que nós nos permita ser podado, tirar de nossas práticas aquilo que não agrada a Deus, para viver como árvores que dão bons frutos, árvores que vale a pena permanecer no terreno, para que não sejamos arrancadas, lançadas no fogo para ser plantada outras no lugar. Em nome de Jesus, que possamos buscar mais um Senhor. Amém? Aqui o salmista ora diz assim no verso 6, verso 5, grande é a sua glória, e pela salvação de honra e de majestade o revestiste, pois o abençoaste para sempre. Tu enches de gozo com a tua face, porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. Ele está exaltando a Deus, porque a honra e a glória é de Deus, o poder é de Deus. Como diz a palavra do Senhor, que sem Jesus Cristo nada podemos fazer. Podemos fazer muitas coisas, mas nada adianta se não tivermos a direção do Espírito Santo, se não tivermos a direção de Deus e se não reconhecer que do Senhor é toda a honra e toda a glória. E a palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele é que muda o tempo e as estações, Ele remove reis e estabelece reis. Lembra de Nabucodonosor, quando se exaltou demais e esqueceu que de Deus era todo o poder, toda a honra e toda a glória? O Senhor humilhou ele e fez ele se tornar como um animal. Ele comia a erva do campo, seus cabelos cresceram, sua unha cresceram, até ele reconhecer que ele nada era sem a presença de Deus. Não importa o cargo, não importa a liderança, não importa se seja rei, se seja do maior ao menor. Devemos reconhecer que sem Deus nada somos. Precisamos ser totalmente dependente do Senhor, reconhecer que dependemos de Deus para que nossos pés não vacilem. E o salmista finaliza dizendo que Deus fará voltar as costas e com suas flechas postas nas cordas lhes apontará o rosto. O Senhor fará justiça contra os seus inimigos, porquanto você permanecer em Cristo e viver de acordo com a vontade de Deus, porque Deus exalta, Ele deve ser exaltado, honrado e glorificado. E creia que na força do Senhor cantaremos e louvaremos o poder de Deus, porque de Deus é todo o poder, de Deus é toda a honra e toda a glória. Que você possa honrar e glorificar o nome do Senhor, porquanto Ele te guarda, Ele te livra de todo mal. E não importa o seu cargo, não importa se você seja o maior ou seja o menor, reconheça o quanto você depende do Senhor, e Ele é quem nos dá vitória em Cristo Jesus. Amém? Que você possa refletir nessa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu sou a Maria Oliveira, eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que você possa compartilhar essa palavra com mais alguém.